Em papo exclusivo com o Band Esportes nessa segunda-feira, o volante do Palmeiras, Danilo, falou sobre muitos aspectos interessantes do momento alviverde. Primeiro, do impacto de Abel Ferreira no seu trabalho, no seu rendimento em campo. Relembrou também a estratégia traçada e o trabalho para a grande decisão da Libertadores com o Flamengo. Além, é óbvio, de falar um pouco sobre o seu futuro, já que é muito difícil imaginar o Danilo permanecendo no Brasil por muito tempo. O resultado dessas perguntas, desse bate-papo que eu tive a oportunidade de fazer com o volante Alviverde, você confere agora na sequência do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe, enfim, ajude esse conteúdo a chegar a mais gente. E confira aí um pouco das palavras do Danilo sobre esse momento do Palmeiras. Danilo, eu queria que você falasse um pouco para a gente qual a diferença que o Abel faz no seu desenvolvimento como jogador. Você melhorou bastante nas mãos dele. Hoje, na minha visão, um dos principais volantes do futebol brasileiro, cotado para vestir a camisa da seleção. Não sei se nesse primeiro ciclo, porque está muito próximo, né? E o grupo do Tite está muito perto de ser fechado, mas para um pós-Qatar, sem dúvida que você vai estar entre os selecionáveis. Qual é o impacto do trabalho do Abel no seu rendimento individual? Eu acho que o entrosamento veio bem mais assim, acho que com o Zé, né? Porque o Zé a gente jogou muito tempo junto. O Abel fez vários tipos de escalação, mudou vários jogadores, porém eu e o Zé Rafael é o que mais tipo de dupla de volante que eu joguei, acho que o Zé jogou mais, né? Jogou mais finais, jogou vários mata-mata, então eu acho que ele sente bem mais, na minha opinião, acho que bem mais confiante assim quando joga eu e o Zé, porque a gente já se entende, né? A gente já sabe quando um vai subir, o outro tem que ficar. Então acho que isso foi dando confiança para mim, foi dando confiança pro Zé e foi ajudando o time, não só foi ajudando eu e o Zé, né? Então a gente ganhou vários títulos ali no nosso entrosamento também de marcação e tal. Isso é importante, né, pra gente. Teve rapidamente, uma outra questão que eu fiquei bastante curioso. Eu estava em Montevidéu na final da Libertadores e o Abel falou do plano, né, que vocês traçaram ali para aquele jogo e as mudanças que foram feitas no time. O Piquerez veio jogar como um zagueiro, o Scarpa foi jogar como um ala. Como que foi a preparação de vocês para uma mudança tão brusca, né? Porque até aquele momento o time não tinha jogado daquela forma, não com o Scarpa como ala, não com o Piquerez como zagueiro. Então como foi a preparação? Primeiro o convencimento do Abel, né, de chegar para vocês e apresentar, pô, desse jeito aqui a gente pode ganhar. E o trabalho de vocês para chegar até lá. Se você pudesse compartilhar um pouco para a gente como foi essa preparação para a final. A gente estava preparando, como você falou, nós não preparou tanto em jogos, né, assim, mas em treinamento, né, por todo mundo treinar intenso, foi meio que nos treinos ficou difícil de jogar daquele jeito. Eu acho que a gente até pensou um pouco assim, pô, acho que não vai dar certo, né. Aí, mas no treinamento a gente foi vendo, a decorrer nos primeiros dias foi meio complicado, né, a gente entender o que ele queria. Mas depois, quando foi chegando perto da final, a gente foi começando a executar, a trabalhar, saber para onde ir. E aí nisso, a mentalidade dele, né? De, pô, ele vê que não estava dando certo e ele continua colocando na nossa mente, não, vai dar certo, vai dar certo. Vamos insistir, vamos insistir. Nisso a gente foi para a final, já sabendo o que a gente queria, né? Já sabendo o que a gente ia fazer. Ele tinha chamado também os 11 titulares daquele jogo para conversar, para ver onde a gente achava que era mais confortável para todo mundo, se todo mundo estava disposto a descer, a marcar os atacantes. E isso foi muito importante para a gente e deu mais confiança ainda para a final. Danilo, é impossível conversar com você e não falar de futuro, né? Claro que você está focado no Palmeiras agora, as competições desse ano e tudo mais, mas não deve demorar muito para chegar uma proposta para você do futebol europeu. Se já não chegou e a gente não sabe. É óbvio. É um caminho quase que impossível da gente não colocar. Seu destino é jogar na Europa pelo nível que você já atingiu tão jovem. Do que você assiste de futebol europeu, o que você mais gosta, onde você vê que você pode se encaixar melhor? Na Premier League, no Campeonato Espanhol, na Alemanha, na Itália, do futebol europeu que você vê, onde você acha que você pode se encaixar melhor? Eu acho que desde pequeno assim eu queria jogar muito na Espanha, né? Por causa do estilo de jogo. Mas eu acho que o tempo foi passando, fui amadurecendo e acho que jogar na Premier League seria um sonho que eu ia realizar. Muita gente fala, e eu discordo muito dessa análise, de que o Palmeiras só tem uma forma de jogar, que só joga no contra-ataque, e não é assim. A gente viu, por exemplo, a gente estava vendo imagens há pouco da Recopa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense, quando vocês amassaram o Atlético o jogo quase todo, né?
dentro do campo de ataque, bem organizado, trocando passes e a fim de encontrar as oportunidades dessa forma. Existem outros jogos em que vocês recuam um pouco mais e jogam no contra-ataque. Foi assim, por exemplo, na final da Libertadores contra o Flamengo e em alguns outros jogos. Mas o time do Abel joga de diferentes formas. Eu queria saber como que é esse trabalho no dia a dia. Se ele é um treinador que prepara os treinamentos pensando no jogo do final de semana, se tem uma forma que ele prefere, né? Se ele prefere mais defender, se ele prefere mais atacar, ou se o trabalho é mais pensando no jogo. Pô, a gente vai jogar contra o São Paulo na quinta-feira. Vamos trabalhar pensando no São Paulo e se adaptar às características do time do Rogério e atuar dessa forma. E assim para o jogo do fim de semana e assim para outra semana. Ele pensa sempre o melhor para a equipe, né? Então, ele sempre prepara nós assim, por exemplo, na quinta. Contra o Guarani foi um, o Atlético Paranaense foi outro, contra o São Paulo é outro. Só que é o que todo mundo fala, que o Palmeiras jogou mal, que o Palmeiras tá retrancado, isso e aquilo. E isso, em nenhum momento ele pede para nós baixar a linha lá embaixo. Às vezes, quem comanda assim dentro de campo é a gente sempre quer atacar, mas não tem como nós correr 90 minutos e não cansar. Então, acho que a gente deixa esses negócios assim de falar que é muito retranqueiro, que é isso e aquilo, a gente prefere mostrar dentro de campo.